partir de hoje, vamos considerar a lição número 5 da Escola Sabatina. Antes de partirmos para o estudo da lição, quero novamente dar um esclarecimento para os irmãos, aqueles que têm a versão impressa da lição da Escola Sabatina, com o comentário do professor. Esse comentário, esse auxiliar do professor da lição 5, ele também foi editado de maneira errada. Ele está após a lição 4. Portanto, vocês devem considerar o comentário que está na página 50. O comentário que começa na página 50 é o comentário da lição 5 e é esse que deve ser considerado no estudo desta semana. Muito bem, irmãos. O título da nossa lição é A Boa Nova do Juízo. O juízo de Deus, o juízo final. As lições 5 e 6 vão tratar do juízo final. E nós vamos iniciar hoje tratando desse assunto tão importante do Apocalipse, o juízo final. Se você olhar lá a introdução das 3 mensagens angélicas, você vai encontrar no meio do verso: pois é chegada a hora que ele vai julgar. Outras versões dizem assim: pois é chegada a hora do juízo. Vamos orar então, irmãos, antes do estudo da lição. Obrigado, bom Deus, porque podemos novamente estudar mais um tema importante do Apocalipse, o tema do juízo final. Nos abençoe para que possamos fazê-lo de acordo com a tua vontade. Manda o teu Santo Espírito para que nos ilumine, para que possamos entender a mensagem que o Senhor quer que entendamos e assim vivermos de acordo com essa mensagem. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia afirma, irmãos, que vai haver um juízo final. Todos serão julgados. E eu gosto novamente de falar com os irmãos o seguinte: quando a gente fala no coletivo, todos serão julgados, a coisa parece que fica mais fácil. Mas nós devemos personalizar isso. Cada um será julgado. Eu serei julgado. Quando nós abordamos dessa maneira o julgamento, ele passa a ter um significado muito diferente, muito mais importante. Um significado pessoal, tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com o nosso futuro eterno. Mas quem é esse juiz? Quem é que vai julgar? Veja o texto de Gênesis 18, 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? O juiz de toda a terra, irmãos, é o Senhor Deus. Veja também no texto de Salmo 58, verso 11. Deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga a terra. Esse mesmo verso, noutra versão, está assim: com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Se há uma coisa que caracteriza a nossa terra, irmãos, a nossa civilização, a nossa época, ou não diria só a nossa época, e caracteriza o mundo ao longo da história, são as injustiças. As injustiças sociais, as injustiças nos relacionamentos, as injustiças econômicas. O Senhor Deus, então, vai pôr ordem nesta variedade de injustiças que temos. Vai acabar com a injustiça. Veja também o Salmo 98, verso 9. O Senhor vem julgar a terra, com retidão julgará o mundo, e os povos com equidade. Essa é uma característica da justiça de Deus, irmãos. Ela é uma justiça correta. Ela é uma justiça que vai tratar a todos igualmente. Não é uma justiça como a justiça dos homens, que vemos continuamente, que privilegia aqueles que têm maior poder econômico, ou aqueles que têm maior importância política, maior fama, em detrimento dos pobres. Cada um de nós, irmãos, será julgado por Deus. Romanos 14, verso 12. Pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Cada um, irmãos, vai prestar contas a Deus dos seus atos, daquilo que praticou, do seu comportamento, do seu relacionamento com as pessoas, de como considerou ou deixou de considerar os demais filhos de Deus, os seres humanos.
ser julgado por um Deus que conhece a nossa vida, ser julgado por um Deus que conhece os nossos pensamentos. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Como é que é isso? Nós vamos ser absolutamente condenados se formos julgados por esse Deus. Não temos escapatória. Nós não vamos ser jamais absolvidos. Não há como ser absolvidos diante da nossa vida de injustiça, à frente de um Deus justo, de um Deus santo. Entretanto, irmãos, aí aparece a figura da graça, a maravilhosa graça, a graça que possibilita que nós sejamos justificados, apesar de injustos. A salvação para os servos de Cristo, a justificação para os servos de Cristo, a justificação pela fé no Senhor Jesus. Não a justificação por os nossos méritos, que não os temos, ou pelas nossas obras, que muitas vezes são más. Não é por isso que nós vamos ser justificados, irmãos. Nós vamos ser justificados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos ser santificados por essa graça. Veja o texto da nossa lição. Ainda falando sobre a graça, irmãos, e sobre a justiça de Cristo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, atribui a cada um de nós a sua graça, a sua justiça. O texto da nossa lição, do comentário para o professor. O assunto dessa semana revela um Deus de amor infinito, que está fazendo tudo o que pode para nos salvar. Ele quer nos salvar, quer nos ver no céu, mais do que queremos estar lá. Veja, irmãos, você quer estar no céu, você quer estar na vida eterna, pois saiba que Deus quer muito mais que você esteja lá, que eu e você estejamos lá. O juízo afirma a realidade divina de que o céu fez tudo o que podia para salvar toda a humanidade. Se nos perdermos, será porque resistimos continuamente às reivindicações do amor divino. No juízo, as nossas boas ações são importantes porque revelam nossa resposta ao amor incondicional e inesgotável de Deus, conforme revelado em Cristo na cruz. Nossas boas ações testemunham o fato de que nossa fé em Jesus é verdadeira. Nosso reconhecimento do que Jesus fez faz e continuará fazendo nos levar a desejar servi-lo para sempre. Mas então, irmãos, será que nós vamos ser salvos pelas obras? Diz que as obras são importantes, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. As nossas obras, irmãos, não nos salvam, absolutamente. As nossas obras mostram se estamos salvos ou não. Ao sermos salvos pelo Senhor Jesus, as nossas obras serão de acordo com o caráter e com a vontade do Senhor Jesus. Nós expressaremos no nosso comportamento o amor de Deus, a solidariedade com as pessoas, o amor ao próximo. Por isso que as nossas obras serão consideradas no juízo final. Não porque elas tenham o mérito de salvar, o mérito salvífico, mas porque elas têm um mérito de demonstrar que somos salvos em Cristo. Vamos então estudar a lição dessa semana, irmãos, um pouco sobre o juízo. Vamos estudar o livro nessas 2 próximas semanas, o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, onde vamos ver sobre o juízo final, o juízo de Deus.